Vamos falar sobre saúde. E hoje no Jornal da Onda, primeira edição, a gente trouxe aí uma matéria falando sobre a campanha de vacinação contra a gripe e aqui na cidade de Piuí, né? Falando sobre o andamento da vacinação, a Rosângela aí pedindo a presença das pessoas, a presença dos piuienses lá na central para poderem se imunizar. Logo depois a gente vai falar também sobre a vacinação em Ibiraci. O Alex Mochila, o Alex Cavalcante, ele chega com detalhes aí sobre essa notícia. Mas falando aqui de Piuí, nós conversamos, né, João, com a secretária de Rosângela e ela falou algumas coisas importantes, né? Isso mesmo, Paulo. Inclusive que a procura está baixa, né? Está tendo uma baixa adesão aí pela procura da vacina da gripe. A gente foi lá com ela e conversou com ela, vamos acompanhar. Nós iniciamos a campanha início, né, de abril, vai até dia 31 de maio, né? A gente pede para as pessoas que já estão, né, no grupo, porque acima de 60, os profissionais de saúde, professores, os imunossuprimidos que são transplantados, renal crônico, pessoas que fazem uso alto de corticoide, pessoas que teve câncer ou que têm câncer. Então, assim, já estamos, né, o grupo está já quase todas as pessoas, né? E a gente pede para as pessoas estarem indo na sala de vacina. Nós estamos abertos de 7 até as 19. Os sábados, nós estamos abrindo todos os sábados até 1h da tarde, né? E assim, não tem desculpa, né? Porque a gente está indo até 7 horas, então pega uma parte da noite e aos sábados também. Em relação às pessoas, já fomos em todos os PSFs, vacinamos profissionais, fomos na Santa Casa. Em relação às casas de idosos acamados, nós estamos com uma equipe fazendo isso. Às vezes as pessoas falam assim, mas esse ano você não está vindo? Nós estamos indo, só que está lento, né? Porque a gente está só com uma equipe, uma vez que nós estamos indo de casa a casa na zona rural, né? Porque a zona rural às vezes não tem como estar vindo na cidade, ainda mais agora que começou a safra de café, né? Então a gente entende esse lado. Então as pessoas que tiverem condição de colocar os idosos, né, dentro de um carro e estar indo lá, pode ir que a gente vacina a mesma coisa, né? A gente vacina na hora. Agora as pessoas que não têm condição, a gente está indo de casa a casa. Pegamos a relação de idosos, né, com os agentes comunitários de saúde, então assim, está tranquilo em relação a isso. E é isso, né? Então a gente terminando isso aqui, a gente provavelmente deve estender, né, Rosilene, como a gente faz todo ano, o governo acaba liberando, vai descer na faixa etária 59, 58, né? Então a gente deve chegar nesse ponto aí depois do dia 31. E as pessoas que ainda são meio receosas de tomar a vacina, porque falam que ficam gripadas após tomar a vacina, o que você tem para falar para essas pessoas? Eu acho que não tem muito a ver, não. Eu acho que, assim, às vezes, o tempo, você viu que o tempo já mudou, né? Então, já começa um tempo frio. Esse tempo frio, as pessoas resfriam, não estavam acostumadas com esse tempo. Então, justamente, às vezes você toma vacina e você estava resfriada, ou você resfria, e as pessoas culpam a vacina. Então, eu não acho que eu acho que com o tempo, quando a pessoa começa a vacinar, e ela já tem o hábito de todo ano vacinar, essa é super eficaz, né? A vacina de influenza, né, que é a de gripe, ela é uma vacina, assim, perfeita. Muito bem, para a gente continuar falando aí sobre a vacinação, temos uma cidade de destaque aqui na nossa região, a cidade de Ibiraci. E quem vai contar esses detalhes é o Alex Cavalcante, o Alex Mochila, que chega diretamente da cidade de Passos. Boa tarde, Alex, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Paulo Rezende, boa tarde, João Emanuel, boa tarde, Jonas Tavares, pessoal da técnica. E uma boa tarde, né, a todo o pessoal que nos acompanha pela Onda Oeste em multiplataformas. Mais uma vez, um prazer falar com todos vocês. Hoje, 1º de maio, Dia do Trabalhador, e há 29 anos o Brasil perdia, né, o grande ídolo Ayrton Senna nas pistas de Fórmula 1. Enfim, vamos falar de coisas boas, né? Saúde. O município de Ibiraci, em Minas Gerais, foi premiado com o selo ouro pelo governo de Minas e pelo Ministério Público do Estado. A premiação, ela avaliou o cumprimento das metas relacionadas a 14 vacinas destinadas a crianças
de até 2 anos, conforme estabelecido pelo PNI, né, Programa Nacional de Imunização. Os municípios que atingiram as metas de cobertura para todas as 14 vacinas em 2022, no ano passado, eles foram agraciados com o selo ouro. O objetivo da premiação, #BoraVacinar, é incentivar o combate a doenças imunopreveníveis, prevenindo o surgimento de novas epidemias, evitando assim o retorno de doenças já erradicadas. A coordenadora da vacina na cidade de Ibiraci é a enfermeira, né, Daiane Nascimento Vilela, que está lá desde 2021 como coordenadora. E ela nos enviou um vídeo falando sobre essa premiação e sobre a importância da vacina. Acompanhe. As vacinas são, sem dúvidas, um dos maiores avanços das ciências, pois elas trazem proteção e prevenção contra várias doenças. Temos no Brasil um dos melhores programas de imunização do mundo, o qual disponibiliza várias vacinas para a população de forma gratuita. A vacinação ela é muito importante, pois ela reduz o número de determinadas doenças, ela diminui a hospitalização, diminui a mortalidade infantil, sem contar que pode erradicar certas doenças. Para isso, é necessário mantermos altas taxas de cobertura vacinal. Neste ano, o governo de Minas Gerais ele distribuiu o selo Bora Vacinar. Foram avaliados a cobertura vacinal de 14 imunobiológicos. Ibiraci ganhou o selo ouro, pois atingimos a cobertura vacinal de todas essas vacinas. Este selo representa muito para nós do município, pois mostra o fruto do trabalho que vem sendo desenvolvido com muito amor e seriedade por toda a equipe envolvida. Tá aí, Alex, que bacana, né? Muito bom, né, Paulo? E Emanuel, a Daiane, enfermeira, desde 2021, ela formou em 2012 na Faculdade de Guaxupé, Unifaseg, né? Nós acompanhamos o trabalho da Daiane e também de toda a equipe lá, da Andressa, até porque ela é nossa conterrânea, ela também é de Alpinópolis, né? E faz esse trabalho brilhante na cidade de Ibiraci. Olha só, 14 cidades, né, do sul de Minas, elas foram premiadas, foram 3 selos, né? Selo ouro, selo prata e selo bronze. Com o selo ouro, foram 5 cidades, Claraval, Ibiraci, Itamogi, Nova Resende e São Tomás de Aquino. Então, parabéns aí para todo o pessoal de Ibiraci, né? Ô, Paulo. Fala, Alex. Parabéns, né? Realmente aí, parabéns pro pessoal de Ibiraci. E reforçando aqui o que a gente sempre fala, né, Alex? É sempre muito importante vacinar, né? A vacina tá aí, tá de graça, tá disponível. É só a pessoa ir lá na central de vacinação da sua cidade e se proteger, né? Com certeza. Você sabia que o PNI, o Programa Nacional de Imunização, ele foi implantado pelo Ministério da Saúde, né, no ano de 1973. Sabe quem era o presidente da República na época, Paulo? Não, aí vai falhar a minha aula de história, viu, Alex? Pergunta de história. Então, era o Garrastazu Médici. Então, vou fazer uma mais simples. A pergunta de 1 milhão. Quem era o ministro da Saúde em 1973, quando o plano foi implantado? Aí ficou mais difícil. Era o médico Mário Machado Lemos. Mas a gente só está trazendo essa informação para mostrar a importância de pessoas competentes nos devidos cargos públicos, né? E até sugiro, nosso jornal O Tempo é Curto, que as pessoas pesquisem sobre esse ministro, Mário Machado Lemos, que ele tem um trabalho incrível, ele é brasileiro, mas ele fez um trabalho incrível por quase toda a América Latina, justamente nessa questão de vacinação, mostrando a importância da vacina. E foi através de uma política pública dele, enquanto ministro, né, Mário Machado Lemos, que o Brasil implantou o o Programa Nacional de Imunização. E vale destacar, Paulo, que nós falamos das cidades, né, que ganharam o selo ouro, que são Claraval, Ibiraci, Itamogi, Nova Resende, São Tomás de Aquino. Também tem as cidades aqui da região que foram contempladas com o selo prata, que é importante a gente falar que também cumpriram uma determinada meta, que são Bom Jesus da Penha, Itaú, Jacuí e acho que são essas 3. Agora, a nota baixa, Paulo, que Piuí, Passos, Alpinópolis, São José da Barra e Capitólio não atingiram a meta 2022 para essa vacinação, então que fique aí
para esse ano de 2023, que esses municípios possam buscar atingir essa meta, que é extremamente importante, a vacinação, né? Eu recentemente... Eu fui mordido por um cachorro e eu tive que fazer uma vacina de tétano e eu descobri que eu tinha 3 vacinas já. Você pode procurar, então, um posto de vacinação, né, Emanuel? Pedir a sua carteirinha lá que você vai saber quais vacinas que você já fez, já realizou. Mas o importante mesmo é que essas 14 vacinas que previnem algumas doenças, entre elas sarampo, coqueluche, poliomielite, difteria, tétano e principalmente combate à erradicação da varíola, elas são extremamente importantes antes dos 2 anos de vida de qualquer ser humano. Então, está aí mais uma vez reforçando os cumprimentos, né? A Daiane Nascimento Vilela, coordenadora do Núcleo de Vacinação da cidade de Ibiraci, pelo brilhante trabalho, e também a Andressa e todas as demais que fazem parte dessa equipe, que realmente essas coisas que a gente tem que mostrar no dia do trabalho, né? A importância de cada trabalho, né, Manuel? Exatamente, Alex. E lembrando também, como você falou, que pode comparecer aí aos centrais de vacinação para conferir as vacinas se estão em dia. Também tem o aplicativo do governo, Conect SUS também, sim, que ele está todo disponível lá, o seu prontuário de vacina, inclusive com as datas, as doses, tudo certinho. Basta aí você também baixar o aplicativo, pode conferir todos aí seu esquema vacinal. Exatamente, excelente, bem lembrado. Informação, Emanuel. Bem lembrado, o Conect SUS, que ficou muito famoso aí por causa da pandemia, né? Por causa das vacinas aí de Covid, a gente precisava apresentar para entrar em determinados locais, principalmente locais públicos de aglomeração. Então aí bem lembrado a informação do João. O Alex, semana passada você trouxe uma informação aqui a respeito de uma operação que a Polícia Militar deflagrou aqui na região, Alpinópolis, principalmente aí, né, sobre aquela questão de adulteração de escapamentos de motos. A gente até mostrou aí a quantidade de motos apreendidas, algumas pessoas até chegaram a ser presas também. E hoje você traz uma atualização dessa operação, é isso? Com certeza, olha só, em Alpinópolis a Polícia Militar intensificou durante o final de semana prolongado a fiscalização no trânsito, principalmente nas ações direcionadas para aquelas motocicletas que possuem escapamento adulterado e emitem ruídos excessivos, causando assim a perturbação e tirando o sossego das pessoas, principalmente nos finais de semana e nas regiões centrais da cidade, que aglomeram grande quantidade de gente. Na semana passada nós já havíamos, Paulo, apresentado essa pauta quando a Polícia Militar ela começou a coibir esse tipo de infração. Na primeira operação, naquela data foi nos passados, que foram 14 motos apreendidas e 2 carros. E mesmo com a ação da Polícia Militar, o pessoal não se intimidou não e continuou a prática numa boa nesse final de semana. Porém, a inteligência da Polícia Militar, ela mudou a estratégia para esse final de semana de feriado prolongado e fez novas abordagens, porém, em pontos diferentes e horários alternados na cidade. E dentre as infrações mais comuns que a Polícia Militar identificou são, primeiro, a falta de uso de equipamento de segurança, segundo, condutores embriagados, veículos com escapamento defeituoso ou adulterado e o quarto, veículo modificado ou veículo com som automotivo que perturbe o sossego público. Durante a operação, os condutores eles foram apreendidos, foram lavrados os boletins de ocorrência, os REDs, Algumas infrações de trânsito, o cara que foi pego, ele pode ter até 30 dias de prazo para regularizar a situação. E excedendo esse prazo, tanto as motos quanto os veículos, quanto os carros, eles serão removidos ao pátio do Detran para uma posterior regularização. Você acompanha aí imagens das ações policiais desse final de semana e vale também destacar que a Polícia Militar ela informou que as operações elas serão rotineiramente feitas a fim de levar tranquilidade aos moradores aqui da cidade de Alpinópolis. E além disso, a polícia pede para que o cidadão comum ele contribua com a operação através do 190. Se por acaso na sua rua ou no seu bairro tem alguém com um escapamento adulterado que faz muito barulho, que incomoda você com um veículo de som automotivo, faça a denúncia pelo 190 e a polícia garante o mais absoluto sigilo. Você acompanha aí vários bares da cidade, fotos de Alpinópolis, de São José da Barra, fotos também de Passos, Nova Resende. Foi uma operação em conjunto, essa que você está vendo agora é Alpinópolis, E a gente está trazendo aqui um balanço, Paulo. Agora eu vou ter que ler
que não dá para guardar tudo na cabeça, mas um balanço das prisões desse final de semana. Situação de veículos furtados, roubados, né, nos últimos 2 meses. Em Passos, por exemplo, tem uma Toyota Hilux 2022 de cor cinza que foi roubada. Em Cássia, tem uma Honda CG Titan 2008 cor preta. Ainda em Passos, um Fiat Uno 1989 de cor cinza. Em Piuí, Toyota Hilux 2015 branca, tá? E em Passos, também em Passos, uma YBR 2007 cor prata. E nós vamos para Alpinópolis, uma Honda XR 160 Bros de 2023, também foi roubada recentemente, e um Cadete 1997 da cor verde. Então, Paulo e Emanuel, tá aí as principais informações da segurança pública em relação a essa questão de trânsito. E a gente agora vai abordar um outro dado bem interessante, Paulo, que a gente conseguiu, através de uma fonte com exclusividade para o Jornal do Meio-Dia, para o Jornal da Onda Oeste, os principais números de estatísticas do balanço de crimes que foram cometidos em 2022, no ano passado, e até os primeiros meses, né, até abril agora fechando, de 2023. E olha só, Passos, em 2022, foram 1.635 ocorrências. Até abril desse ano, são 531 ocorrências. Nossa. Em Piuí, por exemplo, no ano passado, foram 342 ocorrências e até agora, esse ano, em abril, 99 ocorrências. E Vargem Bonita, eu coloquei Vargem Bonita, que é a cidade com menor índice de ocorrências, foram apenas 10 registros o ano passado e até agora 3 registros. E Alpinópolis, 87 registros no ano passado e 19. Mas aí você fala, Passos tem 1.636, mas também tem 100 mil habitantes, Piuí tem 40 mil habitantes. Aí eu fiz uma média, aqui eu não sei se ela é válida, mas é uma matemática meio maluca aqui, feita por mim mesmo, para número de 1.000 habitantes. Então seria, em Passos, para cada 1.000 habitantes tem 16 ocorrências de crime. E para Vargem Bonita, para cada 1.000 habitantes, nós temos 5 ocorrências de crime. Para Alpinópolis, 4,3 para cada 1.000 ocorrências de crime. E para Piuí, 6,8 ocorrências para cada 1.000 ocorrências de crime. Ou seja, Piuí também é uma cidade bastante seguro, onde a Polícia Militar faz um bom trabalho. Para as pessoas terem noção, né, para o pessoal de Passos não cobrar. Mas aqui tem 100 mil habitantes. Dessa forma, a gente fez uma análise, não sei se ela tem um valor científico, mas se a gente numerar isso para cada 1.000 habitantes, o índice de ocorrências ele é bem lá embaixo, mostrando a grande eficiência do 12º Batalhão e também, né, da Polícia Civil, que trabalha na questão da inteligência de investigação. Paulo? Com certeza, a importância da Polícia Civil, do 12º Batalhão, e aqui em Piuí a importância da 110ª Companhia, né? Os policiais militares sempre muito bem preparados, sempre apostos, o tempo de resposta aqui é muito rápido, então isso com certeza ajuda muito a diminuir o número de ocorrências e aumentar bastante aí a sensação de segurança da população piuiense, também de Capitólio, Vargem Bonita, São Roque, que também são cidades atendidas aí pela 110ª Companhia. Alex, agora, muito obrigado pelas suas informações. A gente vai fazer um rápido intervalo, porque depois a gente vai voltar com o esporte. Hoje o Gil está aqui participando, ele vai chegar para atualizar aí os jogos da 3ª rodada da Taça Piuí, e logo depois quero sua participação aí para falar do Cabuloso. O Cabuloso voltou, Cruzeirão está embalado, já são 3 vitórias consecutivas, goleou o Bragantino, e também vamos falar, repercutir, né, a volta do Atlético, o reencontro do Atlético com as vitórias depois do intervalo, viu, Alex? Vamos falar assim, tem muito Cruzeiro, tem o título do vôlei também. A gente vai falar um pouquinho rápido sobre isso. Título do vôlei, Cruzeiro octacampeão, maior time de vôlei do mundo, Alex. Em 11 disputas, né, levou 8, então realmente é o maior time de vôlei do mundo, tetracampeão mundial, e a gente vai falar sobre esse Cruzeiro também daqui a pouco. Mas eu quero mesmo falar da vitória do Bragantino. O Pepa, em 2 jogos, 6 gols lá em Bragança, hein? Tá voando isso. Tá voando, depois do intervalo, pessoal. Muito bem, agora 12h48, voltamos com ele, Alex Mochila, porque ele chega falando do Cabuloso. O Cruzeiro foi lá para Bragança Paulista e venceu o Red Bull Bragantino por 3-0. Qual que é a sua análise do jogo, Alex? Gilberto voltou a marcar, hein?
Primeiro eu quero saber qual é o time que o João Emanuel torce. Olha só, eu não tenho muito time não. Meu pai era Galo, então eu vou pro mesmo lado, né? Mas eu não acompanho muito não. Qual que é o time? Galo doido. Galo doido. Então hoje tem mais um atleticano pra gente poder sacanear, né? Mais um atleticano aqui, Alex. Mas eu não acompanho não. Piuí é a terra do meu amigo Marquinhos, ex-Banco do Brasil, que também era atleticano, mas também é a terra do Walter Manteiga, que é cruzeirense. Então aí é meio dividido. E do Limírio, né? Também cruzeirense, pai do Leandro, professor de educação física. Olha só, o Cruzeiro venceu por 3-0, convenceu, mas ainda está dentro daquele prognóstico do Ronaldo Fenômeno no programa Boleiragem, né? É um time que vem para permanecer na Série A. E nós hoje podemos comemorar essa vitória assim. Nem o mais otimista dos cruzeirenses imaginaria que o Cruzeiro, nas 3 primeiras rodadas, tivesse em 6º lugar. A classificação do Campeonato Brasileiro hoje coloca o Cruzeiro em 6º colocado com 6 pontos, né? E, enfim, são 3 rodadas. E nesse jogo contra o Bragantino, o Cruzeiro finalizou 18 vezes, mostrando que a contratação do nosso querido Pedro Miguel, para quem não sabe, é o Pepa Guardiola, porque nós agora temos um Guardiola na Raposa. Pepa Guardiola simplesmente é o cara que mudou esse jeito do Cruzeiro de jogar. Nós estávamos acostumados, né, na Série B, ver o Pesolano jogando naquele esquema diferenciado, mais defensivo, com 3 zagueiros. Eu mesmo aqui no programa já cheguei a falar que eu gostava mais do Cruzeiro defensivo, que eu tinha medo dos contra-ataques, mas não. Ele nos convenceu que, marcando essa saída de bola, aí você vê o gol do Gilberto, né? Finalmente desencantou e merece. Ele que é muito participativo, embora ele seja um centroavante que não havia marcado ainda no Brasileiro, ele é muito colaborativo, ele participa das jogadas, ele busca o tempo todo, ele serve os companheiros, enfim. E essa comemoração você percebe que o Cruzeiro se transformou uma família. Eu estava falando, Paulo, do esquema tático do Cruzeiro, do Pepa Guardiola, que é o 4-3-3. Ele joga no 4-3-3 e o que é mais interessante é que os 2 laterais, eles sobem quando é tiro de meta do adversário. Ou seja, o Cruzeiro, dos 3 gols que o Cruzeiro fez no sábado contra o Bragantino, 2 gols foram roubados de bola. O Felipe Machado, ele rouba a bola, Matheus Vital, brilhante, craque, mete ali no meio e o Gilberto desencanta e faz o seu gol, faz o que o centroavante tem que fazer. Mas no gol do Ramiro, e eu até tinha dado o palpite que seria 1-0 o gol do Ramiro, então eu acertei o primeiro. O gol do Ramiro foi a mesma coisa. Foi uma roubada de bola, dessa vez do Gilberto no ataque. A bola sobra pro Nicão, e as pessoas às vezes reclamam, o torcedor reclama do Nicão, mas o esquema tático, ele essa proposta de 4-3-3, e ele toca no Ramiro. A bola desvia do zagueiro, volta para ele, e ele faz 1-0, e ali o Cruzeiro já começa a dominar. E não é qualquer clube, e isso a gente está falando até de Flamengo, de Palmeiras, dos grandes clubes de Atlético, que vão em Bragança Paulista e finalizam 18 vezes. Ou seja, esse 4-3-3 do Pepa, com esses 2 laterais subindo e marcando a pressão na saída de bola, ele tem, assim, conquistado a torcida do Cruzeiro. Mas o que a gente tem que estar atento também, e esse 3-0 mostra a força de vontade do grupo, né, do time dentro de campo, mas que a gente ainda tem que ter peças de reposição. E agora vem a janela de inverno. Será que Bruno Rodrigues continua no Cruzeiro? Ele está em empréstimo pelo Tombense. Será que Ramiro fica no Cruzeiro? Matheus Vital? O Willian lateral que... Mas o que é interessante também nesse clube, a gente pega o Willian, que eu vou citar agora, ele é campeão olímpico em 2016, na época pelo Internacional, né? 7 anos depois, ele estava aqui meio sumido, aí ele volta, é um craque, é um baita de um lateral. Para ser sincero, na Copa do Mundo nós não tínhamos no ano passado um lateral como o Willian, e ele vem e preenche muito bem essa lateral direita do Cruzeiro, que ela é histórica, desde o Paulo Roberto, né? Enfim, o Cruzeiro venceu bem, 3-0, finalizou 18 vezes, e nos 4 últimos jogos essa proposta do Pepa já finalizou contra os adversários 75 vezes. Ou seja, não esperem do Cruzeiro, independentemente do resultado do campo, um time com o treinador Pepa, com o português no banco, recuado. Gostei muito, muito mesmo da zaga, eu acho que a zaga jogou bem, sabe? Com o Luciano Castan, foi muito bem o Luciano Castan e também
pessoal. O Neres também, né, o Alex? O Neres substituiu muito bem o Oliveira. Jogou muito mais que o Oliveira. Enfim, o Cruzeiro venceu por 3-0. Próximo jogo do Brasileiro é contra o Santos que venceu o América Mineiro, que é o lanterna do campeonato. Então o Cruzeiro tem tudo para vencer em casa. E uma notícia boa do Cruzeiro, né? Finalmente, na sexta-feira, em comum acordo, ele e o Minas Arena publicaram uma nota oficial e o Cruzeiro agora volta os seus jogos para o Mineirão. Provavelmente o primeiro jogo já deve ser no dia 10 de maio contra o Fluminense, então indica que será esse jogo. É um reencontro do Cruzeiro com o Fábio na Série A. Tomara que o ataque cruzeirense faça aí uns 3 gols, né? E outro destaque do Cruzeiro também, que embora não apareceu tanto no jogo contra o Bragantino, mas pelas roubadas de bola, continua sendo o Richard ali no meio de campo. O cara tá jogando muito, comendo a bola. E em comum nesse Cruzeiro, Paulo, você pega o Richard, o William, Marlons, o próprio Gilberto, enfim, eram jogadores, Luciano Castan, que estavam esquecidos. Vital, Ramiro e Nicão estavam esquecidos nos grandes clubes. Corinthians, São Paulo, Atlético Paranaense. Eles chegaram como refugos, né, o Alex? Tratado como refugos, né? Mas refugos que são craques. E claro. Estão jogando. Talvez não tiveram, foi a oportunidade. Tá aí a importância do trabalho da SAF. Eu falei que o Cruzeiro seria uma barriga de aluguel para clube de Europa e ainda tenho medo disso, porque à medida que esses jogadores começam a ter destaque, pode ser que venham times europeus e realmente os levem, até mesmo pela questão financeira, mas esses casos eram considerados refugos. Mas a SAF Cruzeiro, a gestão SAF, lá em dezembro, quando eles sabiam que o Pesolano sairia em março, eles já buscaram um treinador. Trouxeram um cara jovem, o Pepa nasceu em 1980, em dezembro de 1980, tem 42 anos de idade. Enfim, trouxeram um treinador jovem com uma proposta diferente para um clube que precisa vencer. Então você tem um treinador que queria destaque, você tinha jogadores que precisavam voltar ao seu bom futebol e você tem um clube que entrou na Série A apenas para permanecer, mas de repente pode surpreender muita gente no decorrer do ano. Eu acredito nisso. É claro que ainda é muito cedo para falar que vai brigar por título, mas que o Cruzeiro e essa camisa, essa tradição e os 9 milhões de torcedores estão dando o que falar e roubando as manchetes de os principais jornais do Brasil quando o assunto é Brasileirão, isso eu não tenho dúvida. Esse é o nosso cabuloso. Com certeza, Alex, o Cruzeiro voltou muito bem aí. E agora, falar que o Cruzeiro está em boa fase, para mim já é passado. Para mim, essa vitória contra o Bragantino já carimba isso, atesta o que eu já vinha falar desde o primeiro jogo do Pepa aqui, aquela análise que eu fiz da derrota do Cruzeiro em Recife. Perfeita análise. Para o Náutico, mas falei o quanto o Cruzeiro havia evoluído em relação ao último jogo do Pesolano. E agora, para mim, a grande questão é saber se o Pepa vai conseguir, justamente pelo que você disse, né, ter essa limitação no banco aí, essa limitação no elenco, ver se ele vai conseguir manter essa intensidade do time em todos os jogos, coisa que a gente precisa acompanhar para perceber se isso vai realmente confirmar ou não. Eu acho, Paulo, que essa questão do Pepa, eu acho que o elenco do Cruzeiro até consegue manter essa dinâmica de jogo, jogar dessa forma. O que eu acho que até seja difícil é segurar esses atletas nessa janela de inverno, que para mim é o mais complicado nessa janela de inverno. Realmente, o Alex, também acredito muito nisso. E agora, só rapidamente falar do Atlético aqui. 12h58, a gente já está encerrando nosso programa. O Atlético também voltou a se reencontrar com as vitórias, né? O Hulk, para variar, sempre ele, o super-herói alvinegro aí, super-herói atleticano, ele chamou a responsabilidade, estava com uma bola ali no tornozelo. Muita gente acreditou que o Hulk não iria enfrentar o Atlético Paranaense, ele acabou entrando e acabou desequilibrando aí, fez os 2 gols da partida. O Atlético voltou a vencer, voltou a jogar bem. O Atlético, eu acho que foi a melhor apresentação do Atlético na era Cudê aí. Isso dá uma pontinha de esperança para o torcedor atleticano, dá uma pontinha de esperança aí para o João Vitor, para o Daniel, porque realmente o Cudê talvez aí ele tenha encontrado, né, um esquema de jogo. Ele entrou com o Otávio e com o Edenilson centralizados, né, os 2 volantes aí,
coisa que estava... E isso ajudou muito defensivamente o time do Atlético, coisa que o Atlético estava sofrendo muito defensivamente, até pela atuação dos seus laterais, né? Tanto a lateral direita quanto a lateral esquerda, aí muito abaixo do que os jogadores podem render. E o Edenilson e o Otávio, eles deram uma estabilidade muito grande. O Edenilson, até para mim, fez uma partidaça, voltou a ser aquele Edenilson que a gente conheceu no Internacional, voltou a ser aquele Edenilson das apresentações dele do Corinthians, e a gente espera, aí a torcida atleticana espera que ele possa voltar a continuar, né, com essas exibições que ele teve contra o Atlético Paranaense. O ponto negativo agora na agenda do Atlético é que quarta-feira tem jogo decisivo na Libertadores contra o Alianza Lima e não vai poder utilizar o Mineirão. Você comentou muito bem aí do Mineirão, que o Mineirão, a Minas Arena, entrou num acordo aí com o Cruzeiro, o Cruzeiro vai voltar, vai mandar os jogos dele no Gigante da Pampulha, e o Atlético não vai poder contar com o estádio nesse jogo decisivo contra o Alianza Lima. É uma perda, na minha opinião, técnica, é uma perda financeira, principalmente num jogo decisivo aí na temporada, porque o Atlético precisa vencer o Alianza Lima e vai, por causa do gramado, né, o estado do gramado do Mineirão, ele não foi aprovado pela Conmebol, e o Atlético vai precisar mandar o seu jogo aí no Independência. Fica aí um ponto negativo na sequência do Atlético, mas que dá essa esperança devido à exibição no sábado, a vitória por 2-1 contra o Furacão. Ô Paulo, eu falei com você que nós iríamos falar sobre o voleibol, mas vamos deixar para amanhã, porque eu acabei de receber a confirmação do presidente da Federação Mineira de Vôlei, estará ao vivo conosco amanhã ao meio-dia. Tomás Mendes está acompanhando o jornal, e amanhã o presidente da Federação Mineira de Vôlei entra ao vivo conosco no Jornal do Meio-Dia, falando desse sucesso do voleibol mineiro, tanto feminino quanto masculino, e tem muito a ver com a Federação Mineira de Vôlei, desde que o Tomás assumiu esse cargo, essa pasta, e tem feito um trabalho brilhante, gigantesco, até mesmo no interior do estado, levando o voleibol para os mais diversos rincões do estado. E amanhã a gente recebe no Jornal do Meio-Dia o grande Tomás Mendes, presidente da Federação Mineira de Vôlei, com exclusividade para a Onda Oeste, para o Jornal do Meio-Dia. O grande Tomás. E agora é uma vergonha, né? Só para a gente finalizar, essa questão de você ter que mudar um jogo decisivo do Galo, embora seja do Galo, do Mineirão, por questões de gramado. O Minas Arena, ele reativa o contrato, refaz o contrato com o Cruzeiro até 2025. O Cruzeiro acho que vai ter que repassar 15% dos ingressos para ele. Eu não lembro de formalizar essa graduação, porque ele vai ser gradativo, né, conforme 2023, 2024, 2025. Mas o Minas Arena precisa ficar atento também a essa questão de eventos e shows que destrói o gramado. E cada vez mais o pessoal está aí fazendo a adesão de campos sintéticos, de gramado sintético, tem recebido muito elogio dos atletas profissionais, porque o futebol é mais dinâmico, a bola corre mais, enfim. Mas amanhã a gente está com o Tomás Mendes, e tomara que o Atlético possa representar bem o estado de Minas, né, nesse jogo da Libertadores, e o palpite do jogo 1-0 para a Aliança. Um grande abraço. Tá certo, Alex, um grande abraço para você, muito obrigado pela sua participação, e até amanhã, uma excelente tarde, uma excelente semana. Um bom feriado para você, né? E vamos velozes e furiosos esse ano, como era o nosso querido Ayrton. Tá certo, muito obrigado, Alex. 1:02, João, já chegou o nosso tempo aqui. Boa tarde para você. Muito obrigado pela sua participação, pela sua companhia, e até amanhã. Obrigado, Paulo, até amanhã, e bom feriado aí para você também. Tá certo, com a técnica hoje de Jonathan Tavares. Muito obrigado, Jonathan. Uma excelente tarde para você, um excelente feriado, e uma excelente tarde, um excelente feriado para você que nos acompanhou. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço e até amanhã.